Olá, boa noite. Graça e paz. Amém. Acho que tem um pouco que lembra de mim, né? Há muito tempo atrás, uns 6 anos atrás, eu pregava de vez em quando aqui. Só que não era aqui, era no salão Nexo, não era Nexo, né? Era ao lado, aqui na rua ao lado. Eu era nessa rua. Era ao lado. E era um tempo muito bom. Inclusive eu fui licenciado lá. Foi o meu culto de licenciatura, foi lá. Não esqueço disso. Tinha uma bis na época. Pegava aquela bisinha, ia nas congregações de novo. Eu lembro que foi, acho que 2007, 2008, eu fui licenciado pastor presbiteriano ali naquele tempo, naquele espaço. Então, para mim também é um privilégio muito grande estar aqui. O pastor Anísio, a sua esposa mesmo, graças a Deus por tudo que vocês são no reino de Deus e também pelo carinho que sempre demonstraram comigo, saibam que é recíproco, de verdade. Queridos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Livro de Atos capítulo 2, nós leremos um texto bastante conhecido, a partir do verso 42. Atos 2, a partir do verso 42. Amém? Atos 2, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Senhor Deus, nós lemos a sua palavra mais uma vez e clamamos que o Senhor fale profundamente por meio do teu Espírito aos nossos corações. Ministra aquilo, Deus, que precisamos ouvir, não só o que queremos ouvir, mas trabalha diante da nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Que igreja maravilhosa. Quando nós lemos esse texto, sem dúvida, eu quando leio esse texto, sinto vontade de participar dessa igreja. Uma igreja que tinha coisas em comum, que distribuía os bens à medida que os outros possuíam necessidades. É evidente que, se o irmão conhece um pouco o contexto aqui, alguns desses irmãos haviam vendido tudo que tinham, porque acreditavam de fato que Cristo, a volta de Cristo era tão iminente, estava para acontecer tão naqueles dias ali, como nós precisamos crer também, mas eles levaram de forma tão radical que venderam as suas propriedades, e alguns dos irmãos da igreja passaram a ter necessidades bastante contundentes. De fato não tinham nenhum de moral, alguns deles, os irmãos daquela igreja passaram a distribuir os bens que possuíam para que não houvesse nenhum tipo de problema, de necessidade maior entre os irmãos. Era uma igreja que crescia porque era perseguida. Era o início da igreja aqui. Se nós lembrarmos lá do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, vamos lembrar que Jerusalém foi queimado. E essa perseguição, porque de fato acusaram os cristãos de terem insurgido contra o Império Romano, essa perseguição fez os verdadeiros cristãos se mostrarem. E aí, quando a igreja é perseguida, é isso que acontece. Os verdadeiros crentes se mostram, e eles unidos, esses crentes agora unidos, fazem a igreja vencer, faz a igreja crescer mais. Bom, era uma igreja agradável, uma igreja sem dúvida com bastante virtudes, como de fato o texto nos mostra. Agora, a pergunta que eu faço à igreja: será que era uma igreja que possuía defeitos? Com certeza. Mas o autor faz questão, e aqui nós cremos que foi Lucas quem escreveu esse texto, faz questão de mencionar as qualidades. E aqui já é o primeiro exemplo para nós. A palavra de Deus nos incentiva a valorizarmos, a lembrarmos, a trazermos à lembrança, à memória, o que há de bom dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Porque infelizmente nós sabemos disso. Parece que às vezes Satanás contratou alguns detetives para achar problema dentro da igreja. E esses detetives, infelizmente, estão aí atuando e fazem questão de valorizar aquilo que de alguma maneira não agrada a sua personalidade, a sua forma de entender igreja. Bom, e de fato a igreja possui problemas, mas precisamos valorizar o que ela tem de bom. E foi por essa igreja que agrada o coração de Deus, que Cristo morreu. Nós, inclusive, quero aqui felicitar a todos Feliz Páscoa a cada um de nós que fazemos
dessa família espiritual, dessa igreja que é visível, nos enxergamos aqui, mas é também invisível, sendo a somatória de todos aqueles que um dia passaram pela terra, um dia passarão e que conheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi por essa igreja que Cristo se sacrifica, que Cristo se entrega. E é essa igreja que busca, eu sei disso porque eu sou essa igreja, o irmão também, agradar o coração de Deus, valorizar o que há de bom, valorizar as qualidades, ser a qualidade dentro do templo, dentro da igreja. Mas o que é igreja? Pastor, eu aprendi que igreja é um templo. A igreja é muito mais do que isso. Se nós lembrarmos lá de João capítulo 4, quando Cristo tem uma conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, sendo samaritana, ela conhecia dois templos. Ela conhecia o templo de Samaria, o templo do norte, e ela conhecia o templo de Jerusalém. E ela então pergunta a Cristo: onde é que eu devo adorar? E o que Cristo responde a ela? Chegou a hora e já é, chegará a hora e já é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E lendo o texto nós entendemos que Cristo traz o sentido de igreja para dentro de cada um de nós. Nós passamos a ser o templo do Senhor, o templo espiritual de Deus. Olha que lindo isso, e que santo que nós nos tornamos à medida que carregamos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. E aí a responsabilidade por ser uma igreja que agrada o coração de Deus é muito maior, porque eu sou a igreja. Portanto, se de alguma maneira, em um domingo qualquer, eu saio do templo dizendo: hoje o culto não me agradou, de alguma maneira eu estou dizendo: eu não consegui agradar a Deus, ou eu falhei, porque eu sou a igreja, eu sou esse templo que caminha. Por isso, e também, nós somos tão... vale tanto a máxima de que precisamos sim ser santos e cuidar do templo do Espírito Santo do Senhor, que somos nós. Querido, quando nós pecamos, de alguma maneira nós não estamos sendo bons mordomos dessa casa espiritual que Deus nos deu. Por isso, sejamos santos e cuidemos dessa casa espiritual. Mas há também a igreja como a manifestação do Shekinah do Senhor. O que isso significa? Dessa manifestação, a igreja reunida, a igreja como um povo que se reúne em um determinado lugar, e ali, junto com Deus, há a manifestação da glória do Senhor. Assim como Moisés pegava o templo, a tenda da congregação, e levava para fora do arraial, para sentir a presença do Senhor, para adorar a Deus em comunidade. Essa igreja também que tem que agradar ao Senhor. Essa igreja que o apóstolo Paulo a todo tempo menciona, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na Galácia, a igreja que está em Filipos, essa igreja. Estamos em aniversário, 6 anos de igreja. No entanto, eu creio que até muito mais, porque ainda quando nos reunimos em congregação, quando a igreja aqui, aqueles que ainda perseveram, desfrutam da oportunidade de estar aqui, se reuniu, já eram igreja. Deus não entende como essa congregação aos olhos do homem, já era uma igreja reunida aqui, e há 6 anos ou mais buscando a aprovação de Deus. Eu creio nisso, buscando ser um lugar em que faz bem estar, mas principalmente um lugar em que Deus se agrada daqueles que ali estão. Faz sentido eu me reunir, ou eu querer ser igreja de forma individual ou no coletivo, sem buscar em primeiro lugar a aprovação divina, me perguntando quando vou para casa: Senhor, hoje eu te agradei? Senhor, hoje eu cultuei ao Senhor como eu deveria? E aí eu volto também ao sentido de ser essa igreja. O irmão está aqui para cultuar a Deus, não para ser cultuado. O irmão está aqui para prestar homenagem, prestar adoração, prestar louvor, gratidão a Deus, e não para perceber se algo foi bom ou ruim. Porque infelizmente nós nos tornamos, e eu falo de forma geral, não se ofenda, consumidores de igreja. Nós queremos ir a um lugar ou estar no lugar onde nós nos sentimos bem. Se de alguma maneira isso não acontece, o problema dificilmente, na nossa perspectiva, está em nós. Aquela igreja não me agradou. Queridos, a nossa pergunta deve ser sempre: será que estou no lugar, ou perdão, será que sou essa igreja que agrada o coração de Deus? Que igreja é essa? Infelizmente nós
nós carregamos, porque fomos doutrinados, não por pessoas de bem, mas até pela mídia, e por algumas pessoas que cruzam o nosso caminho e que vão nos alimentando com palavras que não são boas. Nós temos paradigmas errados de o que é ser uma igreja que agrada o coração de Deus. Um primeiro paradigma que eu creio que infelizmente está aí semeado no coração de algumas pessoas é de que uma igreja boa precisa ter um louvorzão. Igreja boa é aquela que o louvor é tremendo. Quando eu me arrepio, eu saio arrepiado daquele louvor. Meu querido, louvor agrada o coração de Deus e precisa ser tremendo, mas não necessariamente uma igreja onde há um grande louvor é uma igreja que agrada o coração de Deus. Esse não é o parâmetro. Precisamos buscar, precisamos querer ter um excelente e cada vez maior louvor, mas não necessariamente quando alcançarmos isso estaremos agradando o coração de Deus se o nosso coração não estiver prostrado diante dele. É possível que haja pessoas que adorem a Deus, mas o seu coração está longe dele. O irmão sabe disso. Eu lembro de uma passagem de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um autor bastante profícuo e bastante lúdico, né? Alguns filmes, como As Crônicas de Nárnia, são baseados em livros dele, que tem o mesmo nome. Mas eu gosto muito dele, e um dos livros dele é Cristianismo Puro e Simples. E ele conta que quase abandonou a igreja onde ele estava, porque ele não gostava do louvor da igreja dele. Ele dizia que ele não sentia tudo aquilo que ele esperava sentir. Até que um dia ele tinha um senhor lá que era um referencial de cristianismo para ele. E aquele senhor ele tinha como um ícone de ser crente. E naquele dia, ele disposto a abandonar a igreja, ele olhou para aquele senhor que no meio daquele louvor simples adorava prostrado, chorava, se rendia aos pés de Jesus. E ele percebeu que o problema não estava no louvor, que o problema estava nele, não estava em sintonia com Deus. Agora, o segundo parâmetro errado, infelizmente, que nós carregamos é que tipo, uma boa igreja, ou uma igreja que está agradando o coração de Deus, é uma igreja lotada, cheia, com centenas, com milhares de pessoas. Queridos, é possível, e glória a Deus, que essa igreja seja uma boa igreja aos olhos do Senhor, mas não é parâmetro, não é regra. É perfeitamente possível, sim, que as igrejas estejam lotadas de pessoas, cheias de pessoas com corações vazios, pessoas que não estão rendidas, prostradas aos pés de Cristo. E o irmão sabe muito bem disso. Quantos cultos já participou onde estavam duas, às vezes uma pessoa, e ali houve uma manifestação tremenda da presença de Cristo. A palavra de Deus diz que a porta é estreita, e algumas igrejas abrem, escancaram essa porta da graça, dizendo: venham, querendo ser mais graciosos do que o próprio Cristo. Eu não estou dizendo, não me interpretem mal, de que igreja lotada não é igreja de Deus. Não. Muito pelo contrário, quero que esteja, e creio que Deus também quer que os seus se reúnam, mas não é parâmetro, não é regra, porque já vi pessoas migrando de denominação, migrando para outras comunidades, porque lá, se é boa, tem 1000 pessoas, tem 2000 pessoas, lá Deus está sagrado. Lembro, nunca me esqueço disso, de um culto em que participei, onde estava eu e um irmão. E esse culto foi significativo para mim, porque nós como pastores, nós e os demais que estão aqui sabemos disso. Nós preparamos às vezes o melhor sermão possível e aquela mensagem, nós vamos à igreja, nós vamos à congregação, estudo bíblico, às vezes no meio da semana e aparece 1, 2 pessoas. E a tendência do coração do homem é desanimar. Talvez o irmão já tenha feito isso lá na sua casa, preparou uma célula, preparou uma reunião de estudo bíblico e veio só 1, veio só 2, ou não veio o número que o irmão imaginava. E a gente é levado ao desânimo, mas ali Cristo está, se aqueles que estiverem ali, estiverem com o coração prostrado diante dele. E se Cristo está, sempre valerá a pena. Se Cristo está, será o melhor lugar do mundo para se estar. E eu então havia preparado um sermão, isso foi na igreja da Silva Jardim, eu trabalhei um tempo lá, e eu estava num culto de meio da semana, sei que o presbítero Elis por muito tempo também ministrando esse culto, e não aparecia ninguém. Já era 8 horas e deu 8h10, ninguém. Eu fechei o portão porque é um pouco perigoso e comecei a louvar. Peguei o inário, comecei a cantar. Falei: Deus, eu não vou embora,
mas eu vou cantar. E eu cantava os hinos que eu conhecia. Não era nem o Inário, era aquele livro de cânticos que a gente tem, né? Tem uns cânticos conhecidos lá. E eu cantando. Daqui a pouco escutei algumas palmas, escutei alguém gritando lá no portão. Fui até o portão, era Dona Alvígia. Dona Alvígia, não sei se alguém lembra da Dona Alvígia. Mas ela disse assim, eu fui abrir o portão para ela, e ela entrou, ela disse, ué, cadê todo mundo? Eu falei assim, não tem todo mundo, só estamos nós dois aqui. Não, tem sim. Estava lá fora, eu escutei muita gente cantando junto com você. E eu disse, mas eu estou sozinho. Ela falou, meu irmão, você não está sozinho, é impossível. E ali a gente chorou, a gente agradeceu a Deus. Havia uma multidão de anjos cantando junto com a gente ali. E foi algo tremendo. E ali Deus estávamos eu, Dona Alvígia, estávamos em 3 ou estávamos em 5 com a presença da Trindade, não sei, mas ali era o melhor lugar do mundo para se estar, porque eu passo a ser o templo do Espírito Santo. Onde o irmão estiver, o irmão é a igreja de Deus, o irmão leva essa santidade, passa a ser luz onde quer que esteja. Outros parâmetros errados existem, talvez, infelizmente nós somos chamados de sorveterianos, né? Não sei se o irmão já escutou essa expressão, você é sorveteriano. Rejeite esse estigma. Infelizmente nós temos aquela ideia de que isso é trazido pelo mundo, enfim, de que ser sério é ser apático espiritualmente. Não há só uma maneira de adorar, não há só uma maneira de louvar. É possível que haja e isso agrade o coração de Deus de formas diferentes. Bom, quero partir para os parâmetros corretos à luz da palavra de Deus, e essa igreja que nós precisamos ser daqui até o final da sua vida. E esse irmão já não é, busque ser. Em primeiro lugar, Tiago capítulo 6 verso 6 diz assim, Tiago capítulo 4 verso 6: porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. O primeiro parâmetro correto de uma igreja que agrada o coração de Deus, e não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia: Deus rejeita os soberbos, mas dá graça, acolhe, tem empatia pelos humildes. Não é que Deus não gosta dos soberbos, Ele rejeita, Ele não quer perto, Ele quer longe. Meu querido, nós precisamos ser pessoas humilhadas diante de Deus. Quando nós levantamos o nariz e nós batemos no peito e diz, você sabe com quem você está falando, é hora que Deus nos humilha. Porque Deus é o soberano, Ele é a razão de todas as coisas. Nós precisamos ser pessoas humilhadas no reino de Deus. O que é ser humilhado no reino de Deus? Por isso que a nossa liturgia é tão linda. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos adorar a Deus, mas confessar diante de Deus que eu só posso entregar o meu louvor depois de perdoados que estarei, porque até a minha maneira de me dirigir a Deus é contaminada pelo pecado que mora em mim. Não é porque eu sou um pecador constante, eu tenho prazer no pecado, não, eu carrego dentro de mim essa tendência, e às vezes, até quando eu não quero, como o apóstolo Paulo fala, eu peco. Às vezes eu nem lembro que eu pequei, e eu pequei. Por isso, Deus, me perdoa pelos meus pecados, faz de mim, e a nossa oração tem que ser assim, uma pessoa santa aos teus olhos, porque eu quero ser essa igreja humilhada diante do Senhor. Eu vou trabalhar numa obra, eu vou abençoar a vida de alguém. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque eu sei que se eu for lá com as minhas mãos sujas, eu não vou ajudar, eu vou contaminar essa pessoa. É como um médico que vai fazer uma cirurgia sem limpar as mãos. Ele vai naquele manuseio talvez mais contaminado, mais estragado que ajudar. Então, Senhor, quero ser essa pessoa humilhada diante de Ti. Sei que tudo que tenho, tudo que sou, vem do Senhor. Esse é um parâmetro de alguém, de uma igreja. Não, nós somos essa igreja que agrada o coração de Deus. Uma pessoa que se humilha diante de Deus. Lembram da passagem do fariseu e do publicano? Pense você, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Pense você, esqueça o final da história, nós já conhecemos o final da história. Vamos tentar imaginar isso acontecendo à nossa frente. Nós vemos alguém dizendo, Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo que tenho, faço jejum 2 vezes por semana. Senhor, obrigado, ser propício a mim. Aí vem uma outra pessoa e diz, Senhor, pobre, não, pessoa,
Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu confesso o pecador que eu sou. Nós olhamos para essas duas pessoas, de bate pronto nós diríamos que quem é aquela que está agradando a Deus. Nós, via de regra, seremos levados a pensar que a quem está agradando a Deus é aquela que dá o dízimo de tudo que tem, é aquela que jejua 2 vezes por semana. Meus queridos, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus se agrada de pessoas com o coração prostrado. Eu não estou dizendo aqui que não se deve dar o dízimo, muito menos que não se deve jejuar, mas isso deve ser feito com o coração humilhado diante de Deus. Eu preciso me entregar a Deus. Eu não sei como é que o irmão está elevado a sua vida profissional, a sua vida sentimental, mas diga a Deus: obrigado, Pai, obrigado pela esposa que eu tenho, obrigado pelo trabalho que eu tenho, porque eu sei que se dependesse de mim eu já teria estragado tudo. Agradeceu a Deus pela sua esposa? Ah, Senhor, pastor, o senhor não conhece a minha esposa. Dê glória a Deus pela vida dela. Pastor, o senhor não conhece meu marido? Dê glória a Deus pela vida do seu marido. Agradeça, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É que nós, e parece brincadeira, mas é verdade, nós alimentamos a murmúria dentro do nosso coração. Poxa, está difícil, podia ser melhor. Ô Senhor, dê glória a Deus. E Deus, quando perceber que você é agradecido, Ele vai liberar sobre a sua vida outras tantas bênçãos que Ele tem guardada. Agostinho dizia assim, que a gratidão não é só a maior de todas as virtudes, mas ela é o início de todas as outras. Se eu não sou uma pessoa grata, dificilmente serei ou cultivarei outras qualidades. Seja agradecido a Deus. Em segundo lugar, uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja que cultiva a comunhão. E glória a Deus, porque eu percebo isso aqui. Dizia aqui para o pastor Anísio, quando estava sentado: que igreja bonita, as crianças vindo à frente. Glória a Deus pelo crescimento da igreja, pelo Samuel que foi apresentado essa noite. Isso é o corpo crescendo. Comunhão. Mas como é difícil manter essa comunhão, porque somos tão diferentes, temos manias tão diferentes. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sou chato, e quando eu estou sozinho eu não me aguento. Já passou por isso ou não? De estar sozinho em casa, ficar uma semana, às vezes a esposa vai viajar, ou você está no lugar, não precisa ser uma semana não, pode ser uma tarde mesmo. Você já começa: ô Jesus, você já começa a querer: vamos pro shopping, vamos ligar para alguém, vamos fazer alguma coisa, porque nós passamos a ser insuportáveis, né? A gente conversando, né? Conversa com você mesmo. Chega uma hora que você manda você mesmo ficar quieto. Fica quieto, descansa logo, né? E a gente fica lá. Só que essas manias, elas estão intrínsecas a cada um de nós, elas são intrínsecas a cada um de nós, e nós precisamos aprender a conviver com a do outro. Existem pessoas que acreditam que há duas opiniões no mundo, a dela e a errada, e ela vive assim, porque ela não concorda, ela acha que um jeito tem que ser aquele. Meu querido, há outras infinitas maneiras, e foi assim que Deus nos fez. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de criar aquela analogia da igreja como um corpo, aquela linda ilustração: eu sou a orelha, o irmão é o pé, e se fosse todo mundo orelha, que triste seria. Se a igreja fosse composta só por pessoas como você, meu querido, o que seria da igreja? Se fosse igual a mim, misericórdia, que eu não sei tocar nada no louvor, eu não sei fazer tanta coisa. E glória a Deus, porque juntos nós somos essa igreja, juntos nós nos completamos. Só que, dificuldade de entender que o outro é diferente. Veja se faz sentido. Faz de conta que eu estou com uma perna machucada, ou alguém com uma perna machucada, essa pessoa vai ao médico, e o médico diz assim: está feia a situação, está muito feio isso, mas dá para sarar, dá para curar. Vai demorar um pouco, mas dá para curar. Faz sentido eu dizer para o médico: não, que demora demais, sem paciência, doutor, arranca logo. Faz sentido dizer isso? Só que infelizmente é isso que às vezes nós fazemos dentro desse corpo que o apóstolo Paulo faz. Há um irmão precisando de ajuda, há um irmão precisando de cuidado, de carinho, e às vezes a gente chega lá para Deus e Deus fala: dá para tratar. A gente diz assim: não, Deus, sem paciência, arranca logo, tira logo de lá. E infelizmente é isso que acontece. É preciso aprender a conviver, meu querido. A igreja começa na sua casa. A sua esposa é a igreja que você faz parte também, os seus filhos também. Graças a Deus pela mania que eles têm. O pastor, você não sabe o que está dizendo? Não, graças a Deus. Mas assim nós nos completamos. O pastor Batista,
ex-pastor batista, né, já falecido, chamado Martin Luther King, um americano. Quem conhece um pouco a história do apartheid dos Estados Unidos, conhece um pouco a história dessa segregação racial americana, né? O apartheid vai ser lá na África, mas essa segregação racial, ele diz assim, que em nenhum momento da história americana, nenhum momento do cotidiano do americano, há tanta segregação, há tanta demonstração de diferença quanto domingo às 11 horas da manhã. Olha o que ele diz. Porque ali era um momento, lógico que é todo o contexto, ali é um momento onde a igreja se dividia, onde a comunidade se dividia, onde quem era diferente não suportava a diferença do outro, os diferentes não se agregavam. Isso que nós não podemos ser, ou não podemos fazer. Para finalizar, e esse é o grande ponto dessa igreja que nós precisamos ser. É uma igreja onde Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Amém. O irmão só está aqui por causa de Jesus Cristo. Foi porque Cristo morreu, mas ressuscitou que o irmão está aqui. É porque ele vive que o irmão pode crer no amanhã. O irmão é crente porque Cristo te resgatou. Só há sentido virmos à comunidade, virmos à igreja, sairmos do nosso lar, o nosso conforto, deixarmos as coisas porque Cristo nos resgatou e nós queremos adorá-lo. Querido Cristo, Jesus Cristo te ama. O que prendeu as mãos de Cristo naquela cruz não foram os pregos, foi o amor dele por você. Por isso ele permaneceu até o fim. O texto diz que ele poderia ter chamado uma legião de anjos para salvá-lo, mas ele não fez isso. Ele ficou até o fim sendo abandonado. Quando todo mundo dizia para ele que eu te amarei para sempre, Senhor, Pedro disse isso, Pedro abandonou ele. E a multidão que o seguia, porque Cristo não tinha só 12, não tinha só 70, tinha uma multidão que o seguia, talvez interesseira, mas o seguia. Na hora da morte ficou João e Maria e as outras Marias. Ficou sozinho, foi abandonado, mas ele permaneceu até o fim por você. Que grande exemplo para mim e para você. Isso é amor. Mesmo quando todas as circunstâncias dizem, ninguém está valorizando o que você está fazendo, ninguém está nem aí. Olha, para essas pessoas que você está se doando, para essas pessoas que você tem acordado cedo, tem dedicado o seu tempo, tem saído de casa, para essas pessoas que não valorizam, às vezes nem olham na sua cara. Sim, é para essas pessoas, porque eu não faço para elas, eu faço para Deus. E Deus sabe do que eu estou fazendo. Meu querido, todas as vezes que o irmão se sentir desanimado no trabalho, na obra do Senhor, achando que alguém não reconheceu o seu trabalho, achando que alguém não cumprimentou você na igreja, alguém não falou como deveria, você não é crente, você não vai à igreja por causa dessas pessoas. Você é crente, você serve ao Senhor por causa de Jesus Cristo. E Ele nunca te decepciona. Nunca. Não deposite a sua fé e a sua esperança em qualquer pessoa que seja, porque essas pessoas são falhas como eu e você. Cristo não te decepciona. Há um filósofo, ele foi tudo, senhor, Blaise Pascal, francês, ele foi filósofo, teólogo, foi físico. E ele tem uma frase, esse Blaise Pascal foi aquele que disse que o amor possui razões que a própria razão desconhece. E ele também é autor de uma frase que diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, em retribuição, fez Deus à sua imagem e semelhança. E é verdade, parece que cada um segue o seu Cristo, cada um segue o Deus que mais lhe convém. É por isso que é tão contemporânea aquela passagem de Mateus 16, quando Cristo diz assim aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem, você é Elias, o povo está dizendo que você é João Batista, ou Jeremias. Cada resposta dessa tinha um contexto ali. Mas se vocês, ele devolve a pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Porque aquelas respostas tinham a ver com os milagres dele, tinham a ver com a perseguição que ele estava sofrendo. Aqueles que queriam milagre diziam que ele era Elias. Meu querido, quem vocês pensam que eu sou? Diz Jesus Cristo. Porque Cristo só existe um, e é o Cristo da palavra do Senhor, e é esse que nós devemos seguir, mesmo quando não nos convém, mesmo quando dói, quando machuca, porque Cristo quer nos tratar. Mesmo assim eu digo, glória ao teu nome, Senhor, porque eu vou seguir não o Cristo que eu quero, mas o Cristo que se apresenta na palavra de Deus para mim. É esse Cristo que nós devemos seguir. Dentro desse contexto, há uma série de grupos na China, uma série de grupos chamada Gruta dos 1000 monges, ou dos 100 mil monges. Ela, na verdade, Budas, Gruta dos 100 mil Budas. Essa gruta foi criada por monges,
E ela esses monges criaram os seus Budas. O Buda que ele convinha, mais parecia com o seu jeito de ser. E o povo vai lá. Na verdade existem mais do que 100 mil, existem muitos outros, mas ficou conhecida com esse nome. Cada um fez o Buda à sua maneira. Não faça Cristo à sua maneira. Não faça. Cristo existe um só dentro da palavra do Senhor. E é esse que você deve conhecer. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia. Por isso que uma igreja forte é uma igreja que lê a Bíblia. Uma igreja forte é uma igreja que busca na palavra. Como tem sido o seu dia a dia de leitura da palavra do Senhor? Quando foi a última vez que você se debruçou sobre a palavra de Deus? Não para buscar algo em desespero, mas para se alimentar. Diz: Senhor, estou aqui, fala comigo. Como é a sua rotina de leitura bíblica? Porque uma igreja forte, uma pessoa forte, é uma pessoa que busca ler a palavra do Senhor. Quando você se levanta pela manhã e se alimenta da Bíblia, da palavra do Senhor, creia nisso, há algo maravilhoso acontecendo. Deus vai preparar o seu dia de acordo com a sua vida. Deus se agrada de pessoas que buscam nele as respostas. Mas nós infelizmente, somos muito egocêntricos. A igreja existe para nós, às vezes. Eu quero. Veja, falo isso despretensiosamente assim, na verdade, não me entendam mal, mas mesmo que não conheça os louvores da igreja, mas de forma geral, os louvores da igreja têm sido focados no homem. Tenho saudade daqueles louvores que nós cantávamos: Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tua mão, cantando as obras maravilhosas de Cristo, cantando quem Cristo é, as orações que nós ouvimos elogiando a Cristo, exaltando a Cristo. Elogia a Cristo, elogia a Deus, Ele gosta disso. Mas infelizmente, na maioria das vezes, eu quero, eu preciso, eu vou vencer, eu. Quando na verdade a razão da nossa existência, a razão da igreja, é Ele. Quando eu olho para Ele, quando eu exalto o nome de Cristo, quando Ele se sente honrado onde nós estamos, Ele tem prazer em derramar as bênçãos sobre as nossas vidas, porque Ele entende que Ele é a razão. Amém? É essa igreja que nós devemos ser. É essa igreja que Cristo te chamou para ser. Uma igreja humilhada aos pés dele. Uma igreja que entende as diferenças e valoriza as diferenças. Uma igreja misericordiosa. E uma igreja que tem Ele como centro de todas as coisas. Que o irmão viva assim. Viva tendo Cristo como centro de todas as coisas. Está passando por um problema? Cristo, qual é a solução? A quem eu devo recorrer? Mas em primeiro lugar, Cristo, qual é a solução? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. O Senhor é perfeito. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E nós existimos por Ti. Nós existimos para Te adorar. A razão do fim de todo homem é Te adorar, é gozar o Senhor, é Te exaltar. E nos perdoa, Pai, quando estamos preocupados demais com a nossa vida, estamos preocupados demais com aquilo que queremos ter, com aquilo que vai acontecer. Deus nos perdoa, nos faz pessoas mais confiantes em Ti, porque a Tua palavra mesmo diz que se buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas aquelas coisas, é o alimento, é a roupa, é a moradia, nós teríamos, Pai. Não há com o que se preocupar. Muito obrigado por essa segurança que temos em Ti, Pai. Porque quando nós olhamos para nós, Deus, pobre pessoas somos, Deus, cheia de falhas, cheia de defeitos. Mas Deus querido, obrigado porque o Senhor não olha para os nossos defeitos, o Senhor olha para aquilo que nós podemos ser com o Senhor. Por isso faz de nós pessoas que olham mais e contam mais contigo, Pai. Em nome de Jesus. E louvado seja o Seu nome por essa igreja, pela comunidade que aqui se reúne. Obrigado porque o Senhor se agrada desse lugar. Obrigado porque o Senhor tem feito prosperar esse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem morado aqui. O Senhor tem caminhado com cada membro dessa comunidade, Deus. E que o Senhor os fortaleça, Pai. Os fortaleça, Pai. Que o Senhor dê a cada um aqui a ousadia necessária para ser luz aonde quer que for, e sal da terra, Pai. Deus querido, nós não queremos ter oração poderosa, nós queremos confiar no Senhor que ouve a nossa oração, Pai. Ouve a oração dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Seu nome. Amém.